Uma função é um comando da linguagem de programação, que permite ser chamada diversas vezes para a execução de um código encapsulado. Uma analogia do dia a dia seria em uma empresa. Temos os funcionários, onde cada um tem sua função. Por exemplo, o chefe pode chamar o designer para fazer um layout para o novo projeto. Neste caso, o designer é a função, e o layout pode ser o retorno desta função. Todas as linguagens de programação têm suas próprias funções, seja ela para fazer cálculos, conversões, leituras, apresentações na tela, etc., podendo também ser inclusas funções de terceiros no seu código. Chega de Matrix. Vamos voltar para a realidade. A estrutura de uma função é basicamente a seguinte: tipo do retorno, nome da função, e os parâmetros dentro de parênteses, antecedidos pelo tipo de cada um. Dependendo da finalidade da função, os parâmetros não são obrigatórios. Sendo construída com a seguinte sintaxe: onde o primeiro int é o tipo de retorno da função, calcula anos é o nome, int, ano inicial e int, ano final são os parâmetros. As funções podem retornar valores. Nesta função acima, o retorno seria a diferença de anos entre o ano inicial e ano final. O retorno é representado pelo comando return. A função ficaria assim: existem dois tipos de parâmetros que podem ser passados para uma função. Pode ser os parâmetros por valores, e parâmetros por referências. O primeiro tipo, a função basicamente recebe uma cópia dos valores da variável, e os valores que são editados dentro desta função não afetam os valores originais guardados na memória. Já os parâmetros por referência faz com que seja passado o endereço da variável na memória, e não uma simples cópia. As alterações realizadas dentro desta função irá alterar diretamente no valor original da variável. Usando o exemplo de uma função para troca de valores, com a passagem de parâmetros por valor, temos o seguinte código e o seguinte resultado, respectivamente. Como podemos notar, os valores finais, depois de executar a função, não foram alterados na função principal. Para usar parâmetros por referência, temos que seguir algumas regras. São elas: usar o operador asterisco na frente do nome do parâmetro, na criação da função. Sempre que for usar uma variável passada por referência, dentro da função, também deve-se utilizar o operador asterisco antes do nome dela. Quando for chamar a função, deve-se usar o e-comercial na frente do parâmetro passado por referência. Usando esta segunda forma, onde os valores são passados por referência, nosso código ficaria assim. Na função troca valores, os parâmetros foram recebidos com o operador asterisco na frente, e todas as variáveis dentro da função, que foram passadas por referência, também receberam o asterisco na frente. Na hora de chamar a função, os argumentos que foram passados por referência, devem ter um e-comercial na frente. O resultado deste código ficaria assim. Como podemos ver, os valores foram alterados. Dois exemplos básicos, e bastante usados, são as funções printf, scanf, da própria linguagem C. A função printf passa os parâmetros por valor, e a função scanf, por referência.